aí, meus amigos? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Aleluia. Eu sou o Medina e tá começando mais um Hub Podcast. Aqui do meu lado, o Voninha de franjinha. Como é que você... Pai ausente. Vai lá. Franja de pai ausente. Não é que eu raspei, tá crescendo, gente. Mas tá bonitinho. Ô, mano, Fala nos quando comentários. você usava- Só os irmãos. Quando você usava franjinha de todes, mas nós falava de sair, mas deu um... Deu um o buchicho, xarope né? lá, mas deu um... Nossa, Eu não tô nem aí. Eu meu falo Deus do mesmo céu. e não tô nem Mas aí. deixa você pra lá que não tô não falando merece a palavra, não. saliva. Ô, Vona, deixa eu te contar. Sabe onde a gente tá? No meu ateliê. Que não é meu. Não é, É seu. nosso. É nosso. É nosso. A gente tá aqui no ateliê de Samuel Cacheta, que, cara, tem um espaço de arte terapia aqui muito legal. O que que é isso? Vem uma galera aqui, ó, tem um monte de tela em branco assim. Todo mundo bota um macacãozão, tinta, você tá vendo tela pra todo lado aqui atrás da Não gente, é ó. nesse aqui, é no salão. lá do Isso, outro aqui é a lado. galeria, Aqui calma você aí. não toque, faça favor. Exato, que você entra e admira as obras, ó. Aqui do lado, e aí, galera, a galera vem fazer aniversário, a galera vem comemorar tudo. Até casamento teve aqui em cima. Tá você de sabia? volta, brincadeira. Casamento teve aqui. Teve casamento? Verdade, é verdade. Mas, ó, vem com a sua galera aqui. É muito legal, todo mundo pintando. Conhece aqui na descrição, aqui tem o contato deles, tem o Instagram pra vocês conhecerem. É muito legal. E ainda tem desconto pra você que viu aqui no Hub. 20%, ele falou pra mim. Não é 10, não é O 15. Cacheta tá maluco. 20% de desconto pra quem viu aqui no Hub. E, pra gente começar, eu quero falar da Volutes. Sabe o que é o Volutes, Vona? É um aplicativo que vai te ajudar na igreja na parte organizacional. Parte de escala, parte de organizar a equipe, de saber qual voluntário está disponível, qual não está. Ah, faltou o fulano, o que a gente faz? Olha no aplicativo que vai ter ali quem está disponível para a escala, para cobrir aquela escala. Ah, mas o Vona serve no ministério A e no B. O que vai chocar? Não vai, porque no Volutes é inteligente ali. Não sou galinha? É, vai chocar. Nossa. Desculpa. Parará. Rapaz, Não é o conteúdo, é o como se faz a piada. essa piada aí foi demais no meio da propaganda do Volutes. Ó, Volutes é maravilhoso. mas é isso, gente. Ó, vai facilitar demais o dia a dia da sua igreja aí, na parte organizacional de escalas, para não chocar a escala dos voluntários. Então, assim, conheçam, tá aqui na descrição também, ou o QR Code na tela. E tem planos a partir de R$ 79,90. Não reclame de preço. É muito barato. Eles medem o preço, não sei se é assim que pode falar, eles precificam de acordo com o tamanho da igreja. Nossa. Então, minha igreja é pequena, isso aí é para igreja grande. Não, é para todas. Gastou. Vai ajudar, né? A sua igreja pequena não tem um monte de ministério que precisa Gastou o vocabulário organizar? do mês. Exatamente. Conheça aí o Volutes e ainda tem 10% de desconto. Sempre o cupomzinho, né? Sempre. Trabalhamos com cupom aqui, igual o pai do Cris. Sempre com cupom de desconto. Suco de 12 centavos. Exatamente. Então é isso, Volutes. E se inscreve nesse canal. Agora, todo episódio eu vou pedir. Vocês ficam assistindo e não se inscreve. Sacanagem isso aí. Vocês estão aqui consumindo a parada. Se inscreve aí, meu bebê. É um clique. Era isso aí que eu tinha pra falar. Estamos com quem? É isso. Senhoras e senhores, Hoje, confessem seus pecados. pela segunda vez, Senão ele vai revelar. recebendo nosso segundo episódio. Segundo episódio lá de trás, né? Faz Lá do tempo. começo. Você lembra que... Falar do início. Foi. Nossa. O número? É. Não lembro, Abaixo não. dos Mas- 50, mas certeza. faz bastante Mas foi tempo. no... Ele vai tentar achar lá, Então, mas tá feito aqui, ó. Foi na estamos pandemia. aqui. Foi no 68. A gente tá hoje no 200 e sei lá o quê. Nós 200 e vrado. Na época que o podcast aqui tinha 3 horas, né? Era. Exato! Facilmente. Deixa eu te contar hoje, ninguém consome mais. Sério mesmo? Não consome. 3 horas, não. Você Consome faz aí 1h30, meia. você olha na métrica, a galera já viu 45. Então, mas o objetivo aqui, eu sabia qual era o objetivo de vocês. Na primeira hora, o cara que tá sentado aqui, ele tá pensando no que ele tá falando, ele tem um autofiltro. Exato. Mas aí depois de uma hora ele esqueceu que tá Que é o gravando. que aconteceu da última vez. Da última vez aconteceu. Aí você entra num bate-papo, esquece essas coisas, Várias. começa, remove Várias. o filtro, aí solta várias. Já tá soltinho. Isso aí. E com vocês, Fábio Coelho. Fábio eu. Coelho mais uma vez. Não Prazer é estar lebre. Eu brinco com o Brunão. Acho que é brincadeira, viu, gente? Larga a mão de ser chongo. Que eu falo assim, ô Brunão, teu ministério só tá de pé ainda porque eu editei muita coisa que você falou, cara. Não, isso aí é um fato. Porque não era ao vivo, você O lembra? editor tem um poder na mão. Não, e outra coisa. O que ele falava, vocês editavam. O que a gente falava, tudo ia pro ar. Tem isso também. Mas tudo bem, amém. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom te Vocês são receber. muito legais, divertidos. Nessa casa nova, da outra vez foi
Lá em Taubaté. Taubaté. Mas era pobrinho. Continua. Agora é só Não, pobre. Mudou muito. Bicho, esse lugar aqui é Mas é muito, bonito. muito maneiro. A gente fez um tour aqui. Legal, com né? o Samuel mostrou? O Samuel mostrou, cara. Incrível aqui. Sem zoeira, parece que a gente tá naquelas galerias de Miami aqui, né? Deixa eu te mandar um negócio. O Cacheta expõe essas telas aqui no mundo inteiro. Não, né? ele falou que fez uma exposição no Cairo. Não, cara, top, ele top. é zica. Tibi Peroni ali é violento. Tibi Peroni. Parece mesmo lá. Não, é muito bom. O Muito Alok das bem-vindo Artes. novamente, É nóis. meu amigo. Agora com um tema muito forte no Lançando. seu lançamento do livro aqui. Qual o número desse livro? Esse é o terceiro? sexto. Sexto livro, mas esse veio... Esse aí é... Ó, Então trouxe pra vocês aqui, ó. A gente lançou nesse último sábado, não sei quanto que vai sair o podcast, mas foi na conferência do Desescope. mais 2 semanas. Duas eu acho. semanas. A gente, na conferência do Desescope agora, São José... Não, São José dos Campos. São José dos Campos, São José isso. dos Campos. A gente fez a conferência e lançamos esse tema, falsos profetas, como Forte. identificar E o lobo na capa. falsos líderes na igreja. Eu tava conversando com ele aqui, o nosso artista aqui, ele tava elogiando aí a capa, né? A capa Muito ficou bem feito. Então é um lobo de terno, é um né? lobo de terno que tá meio no escuro, assim, né? Porque de longe Destaque. você não consegue perceber quando você vai chegando perto. O que é isso aqui, né? E um destaque em vermelho. É um aqui. lobo. É um lobo disfarçado que tá pronto para derramar sangue, né? Estamos digamos assim, Fábio, nos tempos findouros. E isso tem acontecido com mais frequência. Lançado pelo Desescope. É o lançamento do Desescope. Lógico, lembrando aqui quem está assistindo que o prefácio é do Douglas Gonçalves, a introdução é do Harold Walker, meu pastor, e o prefácio é do Douglas, e o nome dele está na capa. Para comprometer o Douglas mesmo. Se alguém quiser Qualquer mandar, coisa se que alguém der quiser errado, mandar processo, não esquece de nele botar o nome também. do Douglas também. Para dividir a conta. Processa junto. Isso, É. Então, cara, esse é um tema muito complexo e muito triste, mas é necessário. Jesus, ele afirma que nós precisamos ter cuidado. Então, você imagina, Jesus tem um tema na Bíblia, que Jesus disse, cuidado. Tenham cuidado com os falsos profetas. Quando ele está no Sermão do Monte ali, que é o sermão, né, vamos dizer, mais famoso de Jesus, para quem assiste The Chosen ainda. Aqueles que conheceram a Bíblia. Você não leu a Bíblia, Depois de anos de crente. Você não leu a Bíblia, está no The Chosen. Então, aquele interessante o The Chosen dar esse destaque, né, sobre a preparação. Achei isso aí incrível. Que não é uma coisa que ele chega e se fala, né? Não. Achei isso aí incrível no The Chosen. A preparação do Sermão do Ele Monte. preocupado com as palavras. E aí ele... E também toda aquela preocupação de Mateus em registrar as O palavras. que vem primeiro, o que vem É, depois. muito, muito legal aquilo ali. E na própria série mostra a importância, o impacto que aquele sermão teve, né, no ministério de Jesus nas pessoas. E o Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, ele já está terminando o sermão. Então ele fala, cuidado com os falsos profetas. Porque eles estão no meio de vocês como ovelhas vestidas, como lobos vestidos de ovelhas. Então, eles são lobos devoradores, estão disfarçados de ovelhas no meio do rebanho de Jesus, no meio do rebanho dos santos. Então não estamos falando de um homem que simplesmente peca, é um homem deliberadamente mau. Sim. E é engraçado você falar engraçado, tipo assim, tá no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é praticamente um manual nosso, né? Ele é a Bíblia toda é um manual, mas o Sermão do Monte é um resumo de tudo, né? É como se fosse o resumo de Cristo, da moralidade cristã, ou seja, da cosmovisão cristã, do estilo de vida cristão. Condensado Jesus ali. faz um resumo da lei do Senhor naquele sermão. E, cara, quando ele colocar esse assunto ali, no final, cuidado. É porque tem importância, ele Porque fecha tem com muita isso. importância. E o outro passagem que também é muito famoso de Jesus é o Mateus 24, 25, que é chamado do sermão profético, que ele está respondendo a pergunta dos discípulos, né? Qual que é o sinal da sua vinda? Quais são os sinais do fim desse mundo? Como é que a gente vai saber quando você vai vir estabelecer o seu reino? E aí, no meio desse sermão, ele também diz, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm e vão enganar a muitos com sinais, prodígios e maravilhas. Então, Jesus, esse é um assunto que Jesus foca,
E antes da gente começar a falar sobre o que é um falso profeta, como identificar, então eu queria deixar claro que isso não é... O livro não tem o objetivo de ser uma resposta especulativa àquilo que está acontecendo. Na verdade, esse livro ele tem o objetivo de ser uma temática teológica de como a gente olhar para a Escritura e para discernir quem são os falsos profetas, como não ser enganados por eles. Não é um ataque a pessoas. E além disso, como eu devo olhar para mim mesmo para saber se em mim não existem marcas e comportamentos que podem me levar a me tornar um falso profeta. E por último, o livro também tem uma proposta de qual é o protocolo bíblico para a gente confrontar esse tipo de pessoa. Que eu acho que a gente está vivendo um caos na internet hoje, que tem a queda dos falsos profetas, a exposição de falsos profetas. Você tem um monte de gente batendo, você tem um monte de gente assistindo, aleatoriamente, aplaudindo e comendo pipoca, mas você tem pouca pessoa trazendo instrução de prevenção. Como é que faz para a gente não chegar nesse lugar? Como que nós nos livramos desse engano? Aonde a gente começou o erro. Como eu olho para mim mesmo para saber se em mim, se eu não estou trilhando esse caminho. Então esse livro tem esse objetivo de ser um manual preventivo e não ficar só contando um monte de história daquilo que está acontecendo. Até porque Paulo falava, em mim só a maldade. Se você acha que você é bonzinho demais, olhe para si mesmo, para tomar um belo cuidado. Não, Paulo tem uma passagem em Atos 20, se não me engano é Atos 20, ele está indo já para Jerusalém, ele já sabe que vai morrer. Então ele já sabe o que espera. E aí ele está no caminho e ele para num lugar e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, que vão até ele. Vocês lembram dessa passagem? Os presbíteros de Éfeso vêm até ele e ele se encontra com eles. É aquele momento emocionante. Porque assim, Paulo sabe que é a última vez que ele vai ver os filhos da fé dele, aqueles caras que ele treinou lá na escola, de Tirano, tudo. E ele está com aqueles homens, lembrando que eles são os presbíteros da igreja de Éfeso, que experimentou os maiores avivamentos do livro de Atos. Imagina, um avivamento caindo, os caras queimando o livro da bruxaria, a sociedade sendo afetada. Os caras Paulo ficou 3 anos ensinando aqueles caras, discipulando eles. 2 anos ele ficou treinando eles na escola de Tirano, um lugar de avivamento, de envio. Sim, o livro aos Efésios, a carta aos Efésios, na minha opinião, não sei vocês, mas para mim a carta mais alta, o documento mais alto de Paulo, assim, em revelação. Você lê assim, caraca, aqui, porque Gálatas ele tá batendo um negócio, Coríntios ele tá batendo no outro, tá chamando todo mundo de carnal. Gálatas ele tá exortando, porque vocês estão querendo voltar para a lei, mas não é. Pô, a carta aos Efésios é um negócio assim. Ele tá falando sobre o mistério de Cristo, aquela coisa absurda. E aí ele chama os discípulos e ele fala o seguinte, agora você imagina, se você fosse um pai, se você soubesse que você ia encontrar o seu filho a última vez, o que você falaria para ele naquela último encontro? Ia ser algo muito importante. Olha o que Paulo fala para eles. Cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho de Deus. Olha a ordem, né? Cuide de vocês mesmos. Olhe para si. Olhe para si. Cuida da sua família, da sua casa, da sua vida, da sua devoção, da sua santidade, para que você possa cuidar do rebanho de Deus. Então, aqui tem um ensino. Aí ele fala assim, para quê? Porque entre vocês, ele diz, ele afirma, entre vocês surgirão lobos que vão atrair muitos para si. Entre vocês haverão lobos devoradores que vão se levantar dentro da igreja. E ele diz, inclusive, entre vocês mesmos. Galera que estava perto. Cara, no agora ali, né? Então assim, cara, agora vamos dar uma pausa. Não podia ser um abraço, né? Vamos dar uma pausa. A última instrução de Paulo, ele está dizendo, cuidado. Cuide de vocês mesmos. Cuide da sua santidade, da sua devoção, da sua família, do seu relacionamento com o Senhor. Cuide da igreja. Por quê? Porque vão vir lobos que vão causar destruição no meio do rebanho. E entre vocês vão ter pessoas que vão se tornar esses lobos. Bicho.
Se nos discípulos de Paulo, da igreja de Éfeso, ele está afirmando que homens iam cair e se tornar falsos profetas, Andou com ele 3 anos ali. imagina os meros mortais. Você tá maluco. Imagina aí qualquer igreja. Gente, a igreja que Paulo plantou e liderou. Discípulos de Paulo se transformaram em falsos profetas. Qualquer pessoa pode trilhar esse caminho. Qual que Quanto você, mais 2000 anos depois. qual que você acha que é a raiz ali do início disso? De um cara que... O que é o que ele sentiria de um cara que é um pastor íntegro, que é um profeta íntegro, Tá. mas de repente ele se vê perdido? Boa. Onde começa? Então, É. quando a gente vê os ensinos de falsos profetas, então você vai ver Jesus falando isso, Paulo vai falando isso, mas tem 2 caras que falaram assim de maneira muito incisiva. Um foi Judas. A carta de Judas é só sobre isso, sobre falsos profetas. E alguns, né, eruditos afirmam que Judas era irmão de Jesus. E o outro foi Pedro. Não estamos falando de Judas. O Iscariotes. o Não, outro, não, né? estou falando do escritor da carta de Judas, que alguns eruditos, né, afirmam que era irmão de Jesus, ou alguns dizem meio irmão de Jesus, mas não é o Judas que traiu. Ele, na verdade, nem era um dos apóstolos, né? E o outro é Pedro. Na sua carta também ele fala sobre falsos profetas. E sempre você vai ver, quando fala de falsos profetas na Bíblia, você vai ver sempre citando um cara, que é Balaão. Balaão Vendido. Balaão era um cara que sempre quando alguém está falando de falso profeta, o nome dele entra na jogada. Então Pedro fala sobre isso, Judas falou isso, e Jesus também em Apocalipse, quando ele está confrontando a igreja lá nas cartas, ele está falando sobre a doutrina de Balaão, que estava inserida dentro da igreja. Então, assim, quando está falando de falso profeta, entra esse Balaão. E aí, é um pouco complicado. Da outra vez que eu vim aqui, acho que a gente chegou a tocar nesse assunto, mas isso me assusta, porque se Balaão é um falso profeta, então algumas coisas são complicadas. Por quê? São padrão dentro desse comportamento. E por que é complicado? Porque quando você fala em falso profeta dentro do contexto da igreja, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é alguém que erra a profecia. Então, o falso profeta é alguém que profetiza alguma coisa Que não tem nada a ver. que não tem nada a ver, que errou. Que não é a questão. Só que Balaão nunca errou uma profecia. Lá em Números, se você pega do 22, 23, 24, 25, tudo que Balaão profetizou aconteceu. Balaão nunca errou uma profecia. E aí tem umas características sobre Balaão que me assusta. Primeiro, Balaão, a Bíblia diz que o Senhor foi até ele. Então Balaão conhecia a presença de Deus. Segundo, o Senhor falava com ele, ele ouvia a voz de Deus. Terceiro, Balaão diz assim, eu sou alguém de olhos abertos. Ele era um homem que tinha olhos abertos para o invisível. Ele via anjo, visão espiritual, via o mundo invisível, se relacionava com Deus, ouvia a voz de Deus. A Bíblia também diz que Deus colocava palavras na boca de Balaão. Bicho. Ativamente. Não. Íntimo. Vamos falar assim. Não, e relacionamento, assim. Relacionamento. E Balaão, ele fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Gente, qualquer pastor já usou essa frase alguma vez. Está na pregando. boca da igreja. Foi o Balão que falou isso até agora. Sim, Me pegou aqui. ele falou isso. E isso é uma verdade bíblica. E para piorar, Balaão tem uma profecia que a gente chama de profecia messiânica. Né? Dentro das profecias sobre Cristo, uma delas está em Números, que quem falou foi Balaão. Ele diz, vejo de longe, não de agora, a estrela de Jacó vindo. E quando ela vier, ela vai destruir os inimigos de Deus, bicho. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Tudo que ele falou se cumpriu. Então, o que define Balaão como falso profeta? Então, tem 2 respostas para isso, mas a mais simples é como começa, né? Logo no Números 22, no versículo 7, por ali, vai explicar por que Balaque contrata Balaão. Ele manda os emissários, diz lá, e os emissários chegaram a Balaão com preço dos seus encantamentos. O que define um profeta, um falso profeta, não é a assertividade daquilo que ele profetiza, mas com que coração ele profetiza. O que define Balaão como falso profeta é que ele é alguém que estava envolvido com a palavra profética, buscando benefício próprio. Motivação. Buscando pagamento.
é a motivação. Então é aqui que começa o caminho que leva a níveis de falsos profetas. Porque você tem uns caras assim que chegam num lugar que, bicho, Não sai mais. da onde que esse cara não sai mais dali? Já tá cauterizado. E você tem pessoas que podem olhar para si mesmo e se arrependerem, cara. Em algum momento agiu como um falso profeta. Comportamentos, Comportamento. entendeu? Não é que a gente está dizendo que o cara é um falso profeta, mas existem comportamentos que, cara, se você não se arrepender, você vai chegar lá. Então, por exemplo, vamos lá. Coríntios 14, Paulo está dizendo assim, busque os dons, principalmente o dom da profecia. E o que ele diz? Ele diz por quê? Ele diz assim, siga o caminho do amor, siga o amor, por isso busque os dons. Principalmente a profecia. Por quê? Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E aquele que profetiza edifica a igreja. Então ele está por isso que é siga o amor. Porque no capítulo anterior, porque no capítulo 12 de 1 Coríntios ele está falando sobre o profético, aí no 14 está falando sobre o profético, e no 13 parece que ele mudou de assunto. Falei, pô, Paulo tá doidão, mano. Porque ele está falando sobre o profético no 12, no 13 ele fala sobre amor. Aí bateu até o TDAH, Renato Russo né? fez música. Até Renato Russo fez música. Né? E no 14 bateu o TDAH, falou sobre o amor, e no 14 ele voltou. Falei, ué, Paulo tá doidão. Mas na verdade ele nunca mudou de assunto. Porque o que ele está ensinando é o caminho para o verdadeiro serviço na obra de Deus é o amor. Por quê? Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Fundamento do coração. Então, o que faz Balaão entrar nesse caminho? E lá na frente todo mundo, quando vai falar de falso profeta, aponta. Não é porque ele errava a profecia. Porque um verdadeiro profeta pode errar uma profecia por imaturidade ou por um dia mal, mas um falso profeta ele pode acertar tudo. Então Balaão é alguém que profetizava em troca de pagamento. Ele estava envolvido com Deus, com a obra de Deus, e buscando benefício próprio. Mostra que o dom é irrevogável. Como? Mostra que o dom é irrevogável. Então, isso aí é uma questão teológica complexa, porque quando está falando de dons irrevogáveis lá em Romanos, ele não está falando sobre dons espirituais. Sim. Ele está falando sobre a eleição de Israel. Então, mas eu falo na questão de no grande dia, olha, profetizamos em sim. seu nome. sim. Enfim. Então, qual que é o ponto? Isso aí que você citou é bom. Quando Jesus está falando em Mateus 7, ele está ensinando sobre falsos profetas. Né? Então ele fala, cuidado. Porque tem lobos no meio de vocês disfarçados de ovelha. Ou seja, fala como crente, se veste como crente, canta música de crente, prega como crente, mas ele é lobo. E aí ele diz assim, pelo fruto você vai conhecer. Então como é que faz para conhecer um falso profeta? Pelo fruto. Aí ele vai ensinando em Mateus 7. Aí ele continua dizendo, porque naquele dia muitos virão e falarão, mas eu profetizei em seu nome. Mas eu expulsei demônios, mas eu fiz milagres, mas eu preguei. Aí o que ele vai dizer? Eu não te conheço. Por quê? Na Bíblia, o fruto não está relacionado com dom. Exato. O fruto está relacionado com caráter. O Frutos fruto do Espírito, em Gálatas 5, ele não está falando sobre dons. Não está falando sobre capacidade. É diferente. Está falando sobre santificação e caráter. Então, quando Jesus está falando, como você reconhece um verdadeiro profeta? Vamos tirar a palavra profeta. Como você reconhece um verdadeiro líder na igreja e um falso líder? Não é olhando se ele prega bem, se ele tem uma Os boa... resultados dele. Se ele tem uma boa oratória, se ele tem uma grande igreja, se ele tem muitos discípulos, se ele tem muitos seguidores. Não é olhando para suas capacidades, é olhando para o seu coração. Olhando para a sua vida, como ele cria filhos, como ele lida com finanças, como é o casamento dele. É o caráter. Como ele lida com a igreja, pessoas. Isso, como ele lida com relacionamentos. Como ele pastoreia. Porque o cara pode ser o cara mais violento na pregação, mas ninguém tem acesso à vida dele, o cara não se relaciona com ninguém. O cara é soberbo, altivo e arrogante, e a gente engole o cara no púlpito por causa dos seus dons. Mas a gente não mede por causa do caráter. E a grande verdade é que hoje, o cara de bom caráter, o servo, aquele que quer servir, a gente coloca ele para cuidar do carro na entrada da igreja. Não que isso seja ruim,
Mas é por quê? Porque para um cara ficar na porta da igreja cuidando do carro, o cara tem que querer muito servir. É. O cara de caráter que quer servir, a gente bota para cuidar. E o cara que tem dons, a gente bota para pregar. E a gente nunca... Sem medir o caráter. Sem medir o caráter. Então, o coração é o caminho. Só que aí qual que é o ponto? Aí voltando para Balaão, né? Balaão profetizava em troca de pagamento. Quando você vê Jesus, é interessante, Jesus é batizado e a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus para ser tentado no deserto por Satanás. Espírito legalzão, né? Maneiro. Espírito, amigo. Tipo assim, acabou de ser batizado, vem o poder do Espírito. Primeira direção do Espírito no ministério público de Jesus. Ser tentado. Vamos aqui pro deserto aqui para... Vamos ver se ele tá firme. Vamos aqui pro deserto para ter um encontro com um capeta. Aí, beleza, ele tá lá com Satanás vai tentar ele, aí, beleza, aí Satanás vai tentar e fala assim, transforma essa pedra em pão aí. Mas tanta tentação melhor, mano. Satanás é burrão, mano. Se eu fosse Satanás, botar uma mulher pelada na frente de Jesus, mano. Mas que tentação é pra essa? Carne, né? Que tentação é essa? Transforma essa pedra em pão. A pergunta é, Jesus, o Deus encarnado, ele tinha poder para transformar aquela pedra em pão? Lógico que sim. Segundo, se ele fizesse isso, tinha alguma lei que impedisse ele fazer? Era pecado ele fazer? Não. Mas por que Satanás quis levar a esse lugar? Porque Jesus nunca usou o poder dele para benefício próprio. Jesus usava o poder dele para abençoar o outro. Jesus multiplicou comida para uma multidão, mas se negou a usar o poder dele Para fazer pão para ele. para fazer pão para ele mesmo. Forte. E aí quando você vê, a marca de um falso irmão, de um falso líder, é alguém que sempre vai buscar benefício próprio em 3 áreas, né? Que isso é um clássico, todo mundo tem 300 milhões de livros falando sobre isso, que é poder, sexo e dinheiro. E aqui tem um ponto, você trabalha com produção, tu sabe disso aí que a gente vai entrar. Eu não estou falando de um serviço. Por exemplo, essa Bíblia aqui, que a minha Bíblia já está bem... Tá gastinho. Gasta. Essa Bíblia aqui é o livro mais precioso e importante do universo. Mas para você ter essa Bíblia, você pagou por ela. Não é incoerente você pagar por algo tão importante, tão importante e tão universal, sagrado e tão espiritual? Então, mas para essa Bíblia chega aqui na minha mão, teve quantos profissionais trabalharam aqui? Na gráfica, editor, diagramador, tradução, capa. Então, quanto que custou? Quantas pessoas trabalharam para essa Bíblia chegar na minha mão? Então, eu estou pagando por um serviço. Não estou falando disso. Você vai fazer uma faculdade de teologia, o cara vai te ensinar teologia bíblica. Você vai pagar. Quanto que custa o prédio, o professor, a luz, a internet, entendeu? Tudo isso aqui está envolvendo vários profissionais se dedicam que para isso. você está pagando por um serviço. Terceira coisa. A Bíblia diz que todo aquele que prega é digno de um salário. Então, eu também não estou dizendo que ministros devem ser remunerados. E devem. A Bíblia diz que, inclusive, o presbítero que age bem, serve bem, ele deve ter duplo honorário, duplo salário. De novo, não estou pregando contra isso, mas o que eu estou falando é alguém que objetivamente tudo que faz na missão não visa servir o próximo, visa ganhar. O que eu vou ganhar com isso? Quando Jesus fala sobre de graça dar, de graça receber, ele está falando sobre pregar, expulsar demônio e curar enfermo. Então, qual que é o ponto? Se eu sou pregador, então eu prego em conferências, seminários. Se o que me move a aceitar um convite é quanto que eu vou receber, então eu já estou nesse caminho. Se o tipo de relacionamento que eu tenho é o que eu ganho com isso, eu já estou nesse caminho. Se um pastor de uma igreja local dá mais atenção a uma pessoa do que a outra por causa do tamanho do dízimo, ela já está nesse caminho. Então, se eu uso o púlpito para manipular pessoas,
para que as pessoas me deem dinheiro, isso eu já estou nesse caminho. Eu já estou usando a plataforma do ministério, buscando benefício próprio. Vou dizer algo muito comum, muito comum. Você imagina que imagina que eu sou um pregador, chego numa igreja e eu começo a contar um testemunho. E eu começo a falar, eu sou um missionário. E eu tenho uma vida. Aí eu já boto a foto da minha família aqui, ó, no telão. Pá! Já vai no E emocional. já boto as fotos com as crianças tudo remelentas. Tudo aquela, né? E eu sou um missionário. E vocês entendem que eu tenho um chamado para pregar sobre o Brasil. E Deus me deu uma missão. E vocês não sabem, eu preciso viajar o Brasil inteiro, mas meu sonho é ter um carro zero. Não vai colar. Tem um mas ali, né? Sabe qual é o problema? Vai colar. Se eu fizer isso de forma emocional e teatral, Eu acho que cola. Se for bom na oratória. alguém vai se levantar e vai dizer, eu te dou um carro. Ou eu vou te dar um dinheiro. Você entende que eu usei um lugar sagrado, que era para ser pregar o evangelho de Jesus, para manipular pessoas, para buscar um benefício. Você imagina esses caras retardados que estão no Instagram dizendo, deposita um pix aqui agora que eu vou te dar uma profecia que vai Isso é mudar a loucura. sua Quanto vida. mais isso, né? Vai mudar a sua vida e vai destravar a sua jornada. Aí o cara tá ferrado na vida, tá dando tudo errado. Vê um cara que é um homem de Deus, uma mulher de Deus na internet, que se você der um pix de R$50, ele vai dar uma profecia que vai destravar a sua vida. Pô, Baratinho. o cara vai depositar. Na hora. Até 100. Vocês estão entendendo? O coração está inclinado a fazer algo buscando benefício próprio. Uma vez eu estava numa reunião e o cara estava no meio da pregação, um cara gringo. No meio da pregação, começou a pregar, aí ele sentiu. Eu sinto aqui uma unção forte agora, vindo sobre esse lugar, e a palavra profética agora vai vir. E eu vou semear nesse lugar, porque eu vou semear na palavra profética. E ele pegou um dinheiro e jogou no chão, no pé dele mesmo. E começou a profetizar. Adivinha o que todo mundo na igreja fez? Ah, foi lá e deu mais. Todo mundo começou a jogar dinheiro no pé dele. Sabe o que ele fez no final? Ele pegou o dinheiro, botou no bolso e levou. O dele de volta. Lógico. Você entende? São pessoas que estão manipulando a igreja, buscando dinheiro. E aí, cara, isso aí, a gente pode dar 200 milhões de exemplos. Eu vou contar um, que está no livro esse. Um caos. No livro tem vários casos, não tem nome, mas tem vários casos. Eu não estava nesse dia não, mas um amigo estava e me contou. Um cara foi pregar e no meio da pregação ele falou, recebi uma palavra que vai mudar a sua vida. Teve um insight. E é o seguinte, eu vou agora vender um Milagre Card. Ah, não. Sério. Essa foi a palavra usada. Era um Milagre Card, literalmente. Ah, não. Aí já é O demais. cara levou o Milagre Card. Já tava pronto já. Tava, né? Milagre Card. E aí vamos começar a vender. Aonde você passar esse cartão, Deus vai te dar. Você quer um carro? Passa no carro. Você quer um emprego? Na entrevista de emprego você passa na... Você quer um empréstimo? Vai lá no banco e passa. Bicho. E vamos começar a vender R$1.000. Meu Deus do céu. Aí o pessoal começa. Só que aí R$1.000, tipo, tem alguns que tem. Mas agora Deus mandou baixar. Agora é 500. Leilão. Resumindo. O troço caiu para R$40, mas o cara que pagou 1.000 ficou com raiva. Que é o mesmo cartão? Bicho, É o mesmo limite? Tem que perguntar qual que é o eu limite. vou orar agora. Eu vou ungir e consagrar esse cartão. E aonde você passar esse cartão, Deus vai te dar. Isso é bizarro. Meu Deus do céu, velho. Beleza? Agora tem coisa muito mais Isso me dá uma sofisticada. gastura. Mas tem coisa muito mais sofisticada. Isso me dá uma gastura. Isso é bizarro, beleza? É óbvio. Só que agora vamos pro... Mas é método antigo já. agora vamos pro... Você imagina, eu tava num lugar na Flórida. Um pastor brasileiro, que eu não vou citar o nome, pediu $15.000 Rapaz, veio quente, hein? para pregar durante 1 hora. Ele mora no Brasil. $15.000 para pregar 1 hora. Bicho, tem alguma coisa errada.
Eu cheguei para pregar nessa igreja e o cara me contou essa história. $15 mil. Eu falei para ele, cara, você é louco, eu fazia por 3, mano. Se eu soubesse... Você não me ligou, dou um Foi desconto uma pra você. piada, isso é uma piada. Eu dou um desconto. Mas, cara, você entende que é bizarro. A pergunta é, o cara mora no Brasil? Quanto que é $15 mil? Quase 100 mil reais. Hã? 70 mil reais, sei lá, 80 mil reais, pra você pregar 1 hora. Gente, isso é loucura. Agora, sabe qual é a pior loucura? O cara que paga, ele é louco. Tão louco quanto o cara que cobra. Porque o cara que cobra, ele tá usando o púlpito para tirar um dinheiro imoral do povo. Mas o cara que paga tá usando a fama do cara que cobra também para buscar benefício próprio, para fazer a igreja dele crescer. Então, o cara que paga também não é vítima. Não, é lógico que ele tá. Ele sabe o que tá fazendo. E Ele talvez- sabe o que tá não, fazendo. e Porque prova- quem que tem $15 mil para dar assim? O cara, pô. Não, e talvez o cara que tá dando a oferta lá de 1.000 ou de que for de 40 no Benção Card, talvez ele vai receber a bênção, porque ele tá fazendo aquilo ali com fé e. O pedido dele é ao Senhor, não é É. o cara, talvez. Então, esse lance da grana é pesado. Eu rodo muito o Brasil, né? A gente. Hoje a gente vive em tour, né? Hoje a galera pode, nossa, mas a gente, vocês cobram para poder tocar, tal. Eu falo, gente, quando a galera fala em, por exemplo, em ouvir uma música secular, não pode. Gente, assim como a gente carrega unção, profetiza, a gente também se diverte. A gente tá lá, se diverte, tudo. E qual que é a ponta de tudo isso? Missões. A gente, recurso próprio e da tour. Nós acabamos agora de libertar mais 8 pessoas da escravidão no Oriente Médio. É para isso. Todo mundo é abençoado, todo mundo é próspero em tudo que toca. Mas o que eu observo muito? O que eu meço muito onde eu vou? Observando, você vê... É difícil falar essas coisas, né? Sem se comprometer. Qual é a abertura que os líderes dão para que tipo de pessoa? De Qual? novo, o líder, o cara que manipula é culpado, mas o cara que tá chamando também Mas vamos falar assim, eu observo o comportamento. Qual que é a abertura? Ou o nível de atenção, ou o nível de devoção daquele líder a esse tipo de pessoa que tem mais posse, ou a esse tipo de pessoa que tem menos posse. Você ganha muito fácil, Fábio. Você sabe muito fácil quem já tá com a pontinha ali, sabe? Quem já tá ali, mano, esse chapinha aqui, não vou nem tirar foto. Agora aqui, rapaz, me abraça, me beija. É muito fácil de observar quem tá cedendo a esse espírito. E às sabe? vezes não tá nem envolvendo dinheiro, né? Não. Tá envolvendo poder, O influência, status. status. Nem não pagaram o cara. Mas ali você tem... Às vezes é só pela honra, a glória de estar no ambiente que aquela pessoa está, sabe? A dedicação aos pequeninos tem sido cada vez menor. E se não houvesse importância, a Bíblia não falaria, olha, que seria melhor alguém colocar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar às águas Isso é uma do pedra que de tropeço. fazer um pequenino tropeçar. Então a importância aos pequeninos, a gente não está falando de ser uma pessoa simplesmente humanitária. Não, cara, a gente vive o evangelho pela igreja do Senhor, por pessoas. O evangelho existe por conta de pessoas. E você não dá conta de se doar a pessoas. Por que você canta? Por que você prega? Por que você lidera? Se não for por pessoas, pela igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a gente vê também uma questão do protocolo. Parece que é muito mais importante eu ser o cara que ora, ou que tem uma boa oratória, ou que estou sempre na igreja, ou que sirvo mais porque eu estou lá toda hora, do que ser o cara que se doa pela igreja do Senhor, pelas pessoas. Então, se eu sou o cara que estou toda hora na igreja, que, cara, topo qualquer parada, que tem um bom dízimo, eu tenho mais benefícios, ou sou mais crente,
Eu sou mais envolvido do que o irmãozinho que tá lá pela obra, que o cara que pastoreia as pessoas no chão da igreja mesmo, sabe? É muito fácil de se observar quem está cedendo a esse espírito. Veja a tratativa dele com as pessoas da igreja. Como ele trata aqueles que vão até ele. É muito fácil de ganhar, Fábio. Porque a gente volta naquele texto de Paulo, né? Que fala, para que você vai buscar os dons? Para que você vai buscar o poder do Espírito? Para servir a igreja, para servir o próximo. Então, é lógico que o rico também precisa ser evangelizado. É pessoa, é gente. É gente. A gente não é socialista. Eu também... Comunista. Não, e o pobre e todo mundo. Inclusive pessoas. Os super ricos, os hiper ricos, é um campo missionário difícil de acessar hoje no Brasil. Muito. Porque Sim. um mega rico... Eu conheço... Sim. Eu conheço gente mega rico. Conheço. Muito milionário. O cara não pode ir na igreja. Sim, a gente já ouviu alguns Ele é abusado também. Você entende que o cara tem medo Ele também é abusado. de congregar e de entrar num culto? Porque se ele for, ele sabe que o cara já conhece ele e vai pra cima dele, dizendo todos os projetos que a igreja tem. Então, assim, é tenso. Então a gente também não tá dizendo que a gente não vai. E outra, esse papo de, porque fazer missão nos Estados Unidos é mole, eu quero ver na África. Gente, tem gente indo pros Estados Unidos pro inferno também, gente. A Flórida tem um monte de gente indo pro inferno na Flórida também. Vai no também. Reino Unido, vai lá na Inglaterra evangelizar pra você ver que gostoso. Evangelizar em Londres talvez seja muito mais complexo, muito mais difícil do que você talvez evangelizar na África. Terra seca, irmão. Então, assim, essas comparações são ruins. Mas, muito raso, né? E outra coisa, como eu disse, eu não sou contra um cara ganhar $15 mil de oferta. Se o cara pregou e a igreja levantou uma oferta de $15 mil e deu para ele, tudo bem. Mas o problema é o cara exigir só prego se. Um cachê, né? Por exemplo. E não é um cachê, é um abusivo, né? Não, e o cara tá pregando o evangelho, ele não tá oferecendo um serviço. Tá. Por exemplo, vou te dar um exemplo do meu pastor, o Harold Walker. Ele nunca me pediu nada, beleza? Mas ele nunca vai sentar numa mesa comigo e vai pagar a conta. Nunca. Se eu estiver na mesa com ele, ele nunca vai pagar a conta. Princípio de honra. Porque eu honro ele, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente, você deve abençoar pessoas com bens materiais, aqueles que te abençoam com coisas espirituais. Está escrito na Bíblia. Então, agora o problema é exigir. O problema é só faço ser. Entendeu? E de novo, nós não estamos falando de você cuidar bem da pessoa. Eu estou falando de você manipular por meio da plataforma. Exato. Agora, dinheiro é um ponto. Só que o dinheiro é mole. Agora vamos para o... Fica pior. Vamos para o joelho agora. O hard. Segundo ponto, manipulação, controle, manipulação e poder. Aqui, meus amigos, como diz você, meus amigos, aqui o chumbo é grave. Liderança abusiva. Liderança abusiva. Então a gente está lidando hoje com uma epidemia, tudo é abuso hoje. E isso também é um problema hoje, né? Se você repreende uma pessoa hoje, você está abusando. Isso. Imagina Jesus chamando Pedro de Satanás. Levar um processo Satanás. Hoje eu tomo um processo, liderança abusiva. Post no Instagram. Vamos separar as coisas, né? Entendeu? Então, ponto. Repreensão é uma coisa. O que é uma liderança abusiva? O que é abuso clerical? Que são marcas de uma seita. É o seguinte. Você imagina o seguinte, que um cara é um líder religioso e você estava na lama. Você estava na lama do pecado. Aí eu te encontrei na lama, fui lá, te ajudei a sair da lama, preguei o evangelho para você, te dei uma roupa nova, trouxe você para minha casa, te dei comida, eu cuidei das suas emoções, te ajudei a conhecer a sua esposa, você conheceu, eu estava no seu casamento, você teve filhos, e eu participei da sua vida, da sua conversão. Aí só que um dia eu chego para você e falo assim, quando você estava na lama, joga na cara. Eu te ajudei. Agora você me deve. Então agora é o seguinte, você é meu filho espiritual. Você está debaixo da minha cobertura. E da onde eu venho? Palavras-chave. Da onde eu venho lá do Rio, cobertura é um negócio que bota em cima do açaí. Você tem um açaí, aí você bota cobertura de morango. Entendeu? Essa aqui é cobertura. Aí, eu sou sua cobertura, sou pai espiritual, e daqui para frente, qualquer decisão que você for tomar na sua vida, você tem que pedir autorização para mim, pedir permissão para mim. Tudo que eu falar para você, você tem que obedecer na hora, porque
Não olhe para Deus, olhe para o homem de Deus, porque se você honrar o homem de Deus, Deus vai te honrar. E se eu mandar você pular, você tem que perguntar a altura, você só... Os seus filhos só se casam com quem eu deixo, você só troca de carro se eu te abençoar, você só tira férias se eu te autorizar previamente. E se um dia você me desobedecer e quebrar aliança comigo e sair da minha cobertura, você está sob maldição e os teus filhos vão ter câncer. Gente, isso É uma seita. é real. Se tem alguém nos assistindo que passou por isso, essa pessoa é um falso líder. É um lobo. Isso é real. Você lembra da parábola dos dois filhos? Sim, pródigo. Quando o filho diz que vai sair, o pai amaldiçoou ele? Dá a herança. Deu a herança, quer ir? Vocês acham que o pai concordava? De jeito nenhum. Mas o pai amaldiçoou ele? De jeito mais nenhum ainda. Então, querido, Abençoou, você né? quer ir? Ó, vai, eu te abençoo. Só que quando o filho viu a cagada que ele fez, o que ele faz? Pequei contra Deus e contra meu pai. Vou voltar. A pergunta é, por que ele sentiu a vontade de voltar quando descobriu que estava errado? Porque o pai não amaldiçoou ele quando ele saiu. Então, se tem alguém me assistindo e é líder, sempre quando alguém quiser sair da sua liderança, você tem que ser claro e verdadeiro para discordar. Olha, eu acho que você está errado. Eu acho que isso... Deus não está te falando isso. Eu discordo, mas se você quer ir, eu te abençoo. Porque existe a diferença entre envio entre eu enviar e abençoar. Quando eu abençoo, eu te abençoo, tomara que tudo que você faça seja abençoado. Outra é eu estou te enviando para. Quando eu estou enviando alguém, eu estou me comprometendo com aquilo que você vai fazer. Já existe um caminho a se trilhar. Agora, eu estou te abençoando, vai viver a sua vida. E sabe o que acontece? Grande parte, às vezes, o mais jovem está errado. Mas às vezes o mais jovem está certo. E às vezes Deus falou com ele mesmo. E está tudo bem. Se esse líder achou que estava errado, e mesmo que ele achou que estava errado, ele abençoou e falou, vai em paz. Mas se aquele jovem, se aquela pessoa falar, cara, eu errei, ele vai sentir a vontade de voltar, porque ele não foi amaldiçoado. E outra, gente, nenhum líder tem autoridade divina de amaldiçoar ninguém. Sim. Em nome do Senhor. Isso é, É feitiçaria. antibíblico, Isso é feitiçaria. Uhum. Entendeu? Então, controle e manipulação. Gente, eu não abençoo a sua saída. Tem isso, né? Não, isso É o que mais tem, Não, todo mundo já passou isso por é isso. bizarro. Imagina, a tua vida agora não vai ser abençoada porque você mudou de igreja. Pô, mano, me dá poder de filho, mano. Me ajuda a melhorar, mano, que eu sou humano. Eu só sei Eu errar. só sei errar, mano. É muito bom, né? Que só sabe errar. Não acerta uma. Mas seguindo. Então, assim, essa questão de manipulação, aí a gente está indo já para um requinte de seita. O que é uma seita? É um grupo exclusivo, onde tem a verdade absoluta, e onde todo aquele que entra nesse grupo tem que se desligar de todos os relacionamentos do lado de fora, familiares ou não. Então você não pode se relacionar com ninguém de outra igreja, você não pode ir em nenhuma conferência, você não pode ler nenhum livro que não é daquela denominação, você tem que abandonar parente, família, tudo. Cara, eu tenho um outro caso que está no livro aqui, eu conheço um cara que participou de uma seita no sul do Brasil. Seita valendo mesmo. Não, seita profética. Seita Não, uma profética. seita evangélica. Ah, seita evangélica. Evangélica, com nome de igreja, com tudo. E aí ele estava nessa seita e uma profetisa, o que ela fez? Na hora que ele foi casar com a menina, a profetisa proibiu os pais do cara de irem no casamento. Meu Deus. Bicho, Do filho. isso é real. Casamento do filho. E os pais não foram no casamento do filho. Porque era na católica. Não, Era em outra igreja evangélica. era uma igreja evangélica, profética, Deus. apostólica. Meu Deus. Não romana. Com chofá, com tudo, com talite, com Menorá. tudo.
Menorá. Ué. Menorá E nós, Church. porque nós somos a verdade absoluta. E agora nós somos a família de Deus. Você não precisa mais dos seus parentes. Tem uma fala bem da hora, assim, que ela é mais... Cara, assim, ó. isso é real. Isso é Brasil. Não tô falando que a minha é a correta, mas é a mais próxima da correta. Tem isso aí. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que vocês vão fazer uma tour e estão fazer um evento. O pastor, o pastor proíbe os jovens da igreja dele de irem no evento da morada. Gente, se o teu pastor te proíbe de ir num evento de uma outra expressão da igreja, tô falando de igreja, gente. Gente, isso aí é seita. De adolescente eu vivi isso aí. Ixi, quem que eu não ganhou? Seita. Isso é seita, gente. Isso é requinte de seita. Manipulação, controle. Outra coisa. Eu sou seu pai espiritual. O cara acha que pai espiritual é a mesma coisa que pai paternidade biológica. Quer virar autoridade na sua vida. O que você vai fazer? Pra onde você vai? E outra, por exemplo, o meu filho fez 18 anos. Hoje ele passou na prova de autoescola. Agora ele está habilitado. O que significa que eu nunca mais vou dirigir na minha vida. O Léo está aqui, o Léo Mafra, porque ele está aqui, porque ele é meu companheiro de viagem. E ele sabe que eu odeio dirigir com todas as minhas forças. E eu e o Douglas, a gente odeia dirigir. A gente sempre divide. Eu vou na ida e ele vai na volta. Então, assim... Cada um bufa no momento. Cada um sofre um pouquinho. O meu filho tem 18 anos. Ele é meu filho biológico. Ele mora na minha casa. Eu pago as contas dele. Eu que pago tudo. Mas você acha que eu vou escolher a faculdade que ele vai escolher? Não. Eu que vou escolher com quem ele vai se casar? Não. Eu vou tomar essas decisões da vida dele? Não. Eu posso aconselhar, eu posso trazer sabedoria. Mas eu não tenho que decidir por ele. Eu tenho que ensinar ele a ter maturidade para saber escolher corretamente. E é engraçado que esse tipo de liderança, se dá merda, ele não fica com o ônus, né? Não, nunca. Só com o bônus. Se dá bônus, irmão. É igual Deus. Agora, se dá errado... Deus parece que tem parece que Deus é chaveiro, né? Você já viu essa? A cidade tem 5.000 igrejas. E para 1.500, Deus deu a chave da cidade. Só para ele. Essa chave da cidade é muito boa. Essa falta de relacionamento e compreensão do plural do reino de Deus é um grande sinal também, né, Fábio? Essa coisa de... Sim. exclusividade. Isso aí, essa isso visão é marca mais isso é marca de seita. do reino do que... Só nós na cidade temos a visão, só nós temos o verdadeiro evangelho. Ou às vezes nem é assim que fala, apenas existe a crítica a todos ao redor. Você não tem mais relacionamento com ninguém, você não tem mais relacionamento com... Porque, cara, a gente está falando de casas, são casas diferentes. Às vezes com comportamentos diferentes ali, mas no básico da salvação precisa concordar com a mesma coisa. Eu venho do movimento de gueto. Profundo gueto. Do profético. Deep gueto. Do profético, do brasileiro e da galera. Loucura. Não, e aquela galera bem gueto mesmo, que não tinha relacionamento muito com o pessoal do mainstream, das igrejas. Cara, se hoje tu me falasse, sei lá, 10 anos atrás me falasse que eu pregar numa conferência hoje com 5.000 pessoas, eu ri na tua cara. Nunca que eu ia pregar numa igreja que tinha mais de 1.000 pessoas. Porque era vendido. Porque é chato? Não, porque era chato. O que foi? Pô, chatão, mano. Aí ficava naquela coisa. Che Guevara do gospel. Cara, uma das pessoas que mais... Não, também não. A boininha já tá aí. Um dos caras que mais me ajudou a entender isso foi o Douglas, assim. Primeira vez que no meu primeiro livro, ele leu, aí me chamou para gravar um podcast lá com ele. Não, gravar um vídeo com ele. Nem tinha podcast na época. E aí fomos gravar um vídeo e tal, e ele começou a falar isso comigo. Ele falou, cara, vocês vivem numa bolha e vocês carregam algo tão precioso, e aí ninguém tem acesso àquilo que vocês carregam, e também vocês também não têm acesso, vocês não sabem o que está acontecendo no resto várias expressões da igreja. E o Douglas é um mestre das linguagens. Ele é um mestre, até demais, ele até me assusta às vezes. Douglas, pessoas como o Douglas, como o próprio... do Zion também, eles o Theo também. A linguagem é muito plural. A conferência agora do Desescope muito agora... plural, os caras dão aula. Começou a conferência do Drogas Orando,
Aí depois os bravos entraram. A primeira coisa que a Dani fez foi que ela lançou uma rajada de línguas. E começou a orar em línguas. Uma loucura. Logo depois passou o microfone pro Jonas Madureira pregar. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Isso se não entrar Hernandes Dias. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Pra onde que isso aqui vai? Se não entra Hernandes Dias, eu não falo nada. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Então assim... Vai pra lá, pra cá. E o cara, eu vou te falar, o Jonas, ninja da pregação do evangelho. Da palavra. Ninja. Tipo assim, a gente fica assim, ó, caraca. Arranca a cabeça, Que esse o cara- cérebro lá. Entendeu? Então, assim, esse lance de nós temos, Ixi, e a sério? gente cria um negócio nas pessoas, ó, fala de seita. Eu descobri que era crente aqui. Uhum. Eu nunca ouvi o evangelho, é a primeira vez que eu escuto o evangelho verdadeiro, entendeu? Falácia. Então aí começa esse tipo de... Exclusivismo. Como se fosse uma torcida. então aí... Eu sou da torcida do Vamos lá, Corinthians. mas começa como torcida. Começa como torcida. Agora, assim, agora vamos pegar o outro lado. É possível que o cara venha de um troço muito ruim. Não vamos citar E os aí nomes. encontrou a verdade. E aí encontrou ali. o evangelho. É real. Isso também existe. bem, sim. tudo bem. Também pode acontecer. Mas não é tão Mas, normal cara, assim. mas assim, dizer... Às vezes eu falo assim, às vezes o cara tá no Rio de Janeiro. Às vezes o cara tá em São Paulo. Pô, o cara tá numa grande cidade. E ele fala assim, não encontro uma igreja bíblica para congregar. Não, aí é loucura. Pô, mané. Vamos lá, Aí né? tem alguma coisa errada com você, pô. Ô, Fábio, ó. Que critério é esse? Mas... Pra gente, a gente já tá com 1 hora já no papo Não. aqui, dava pra ir mais 3. Eu queria fazer o seguinte. A gente Nossa, eu ia mais de entendeu, a gente entendeu Tá. toda essa parte, a gente conseguiu Tá. identificar os falsos. O que a gente precisa fazer, então? Pra gente talvez não sofrer mais com isso, talvez pra gente identificar de uma outra, entendeu? E Tá. como se libertar disso? Tá, Isso, vamos lá. se você faz parte de algo que você identificou. Então vamos lá. Primeiro ponto o livro ele trabalha com um protocolo moral que é uma proposta de condutas na vida cristã, de coisas que você vai fazer evitar esse tipo de queda. Por exemplo, a gente nem falou da parte sexual, né? Mas Vamos... Você quer passar? não, mas vamos dá lá. uma passada aí assim, pra nós. é alguém. A diferença entre alguém que cai em adultério como líder e alguém que é um lobo nessa área sexual é que o cara tá vivendo um ministério e ele caiu em adultério. Beleza? Tava com uma vida E espiritual aí ele caiu. fraca. E aí você vai ter que. Ele vai ter que sair do ministério, você vai ter que cuidar dele, vai ter que cuidar da família. E aí, beleza, isso é algo terrível, é algo grave. Cara, adultério Difícil de tratar. é algo difícil, são marcas que ficam. Isso aí é bizarro, mas isso é uma coisa. Isso aí é o cara caiu em pecado. Outra coisa. E é restaurável. Sim, a pessoa, o casamento, a vida espiritual do cara. N exemplos, né? É restaurável. Agora, o ponto é um cara que objetivamente usa a plataforma espiritual que ele tem para manipular pessoas sexualmente. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava aqui, foi aqui no Brasil isso, e eu cheguei numa cidade e um cara falou para a igreja, assim, no culto de domingo, Deus falou comigo que a minha mulher vai morrer no dia tal. Meu Deus. Deu o dia. E é o seguinte, Deus já falou que fulana sempre é a menina do louvor, sempre. Nunca. Nunca. Nunca é a tia da cozinha. Nunca é a tia da cozinha. É sempre. é Não, a não. merendeira. Nunca a tia que preferiu pastel no final do. É. E Deus falou comigo que a menina do louvor vai ser minha próxima esposa. Meu Deus, Pra igreja dele? velho. Falou no culto. E a mulher dele? Dá vontade de sair correndo. Não, a mulher dele, gente, já tinha falado. Ele profetizou, Deus falou, pô. Não. Mas ela era doente ou não? Calma. Não, normal. Só que a mulher vai vendo. Foi chegando o dia e ele começou a se relacionar com a outra, conversar, sair no cinema. Preparou o meio de campo Porque Deus ali. falou. Só que a mulher dele era insubmissa. O que ela fez? Chegou no dia que ela tinha que morrer, ela não morreu. Insubmissa. E aí ela não morreu. Aí o que ele sentiu de Deus, a nova palavra? Não, ela morreu espiritualmente. E agora separou para casar com a outra. E o cara é o líder da igreja. Você entende que ele está usando a profecia para manipular pessoas sexualmente.
Esse tipo de cara não é... Isso não é um adultério. Esse cara é um lobo. Esse cara é um psicopata. Ele precisa ser afastado do ministério. E vou te falar, grande parte desses caras nunca é um caso só. É sistêmico. E sabe o que eu descobri? Eu dando aula sobre o profético, a gente tem uma escola chamada Escola V, a gente ensina sobre o profético. Eu fui na Argentina dar um treinamento sobre profecia. Quando eu terminei, os caras falaram assim, tu sabia, né? Eu falei, sabia de quê? Não, porque aqui... Aí começou a falar, não, que fulano teve um caso igual. Ele profetizava para as meninas dizendo que a mulher dele ia morrer, que as próximas iam ser... Para várias. Para várias. E aí, eu comecei a perceber que isso acontecia em vários lugares. Caramba, isso é muito comum. Nos Estados Unidos, um caso famoso agora, o cara fez isso. Falou isso para várias. Sabe como é que descobriram que era verdade? Porque várias mulheres, em décadas diferentes, falaram a mesma coisa. Ele falou A mesma coisa. que Deus falou para ele que a mulher dele ia morrer, que eu ia ser a próxima esposa. Então, nós estamos falando agora de um cara que está se utilizando da sua liderança para manipular. Quer ver um caso também que eu já vi muito? Eu sou seu pai espiritual. Para a menina. E agora você é minha filha. E agora eu vou te trazer para minha casa. E levo ela para morar na casa dele, uma menina de 20 e poucos anos, para morar na casa dele porque ele adotou, porque é a filha dele espiritual. Novamente, Então, assim, nunca é a tia. Aí tem uma coisa que precisa entender. O pastor, ele tem pênis e a mulher e a filha espiritual tem vagina. E se os dois estiverem num lugar sozinho, Dá faísca. vai dar faísca. E essas duas realidades podem se encontrar, que é o pênis com a vagina. Chama-se Coito. E aí eu já vi isso acontecer muitas vezes. Filha espiritual, é minha discípula, é minha filha. E aí, isso é essa questão. Por exemplo, coisas sobre protocolo. Nunca um líder pode estar num ambiente sozinho com uma pessoa do sexo oposto, que não seja da sua família. Nunca. É dependendo até do mesmo, né? Às vezes. Não, família é família, não estou falando nem tá. parente. Estou falando família mesmo. Nunca. Você nunca vai entrar num gabinete com uma menina e uma líder nunca vai levar um jovem para um gabinete sozinho. Você nunca vai tocar numa moça. Nunca. Sem autorização dela. No máximo, você vai orar, você vai botar a mão na cabeça dela, se ela te autorizar. Eu tenho um caso de um amigo meu que foi acusado de abuso sexual, famoso na internet, por uma menina, no meio de um culto, no meio do Shabbat, da loucura. Ele foi orar por ela, botou a mão no ombro dela e ela acusou ele de ser assediado sexualmente. Caramba. É. Então, por exemplo, você nunca vai ter relacionamento profundo com uma pessoa, com uma mulher, e uma mulher nunca com um homem. Você não vai ficar de papo no WhatsApp. Você não vai fazer videochamada. Você nunca vai aconselhar uma mulher sobre a sexualidade dela. Gente, homem pastoreia homem, mulher pastoreia mulher. Então, questões financeiras, questão de manipulação e poder. Por exemplo, uma coisa que o Harold sempre me ensinou sobre integridade e lealdade. O que é lealdade? É eu sempre ser leal a quem me lidera. Integridade, eu sempre falar a verdade para ele. E se Deus está mandando eu fazer uma coisa e o meu líder não concorda, eu preciso ser íntegro e leal. Eu vou ser leal, eu vou falar para ele, e eu vou ser íntegro e eu vou fazer aquilo que ele não gosta. A nossa função não é criar crianças para sempre. A nossa função é gerar novos pais. E a galera confunde muito isso. Então, terminando aqui nossa resenha, meus conselhos olhe para si mesmo antes de sair apontando aqui, porque quem pode estar assistindo a gente aqui pode falar assim, mas fulano da minha cidade, fulano da internet. O ponto é, dentro de você, existe algum comportamento que te leva a isso? Busca de poder, busca de títulos. Às vezes o cara tá com um problema no trabalho, não consegue um cargo, e aí, de repente, ele é líder de alguma coisa na igreja. Aí ele desconta tudo na galera da igreja. Sim.
busca de títulos, busca de poder, busca de relacionamentos por benefício próprio, Orgulho. grana, essa questão sexual, conexões emocionais. Então, ponto. Vamos lá. Número 1. Aprenda a confessar tentações. Para não confessar o pecado. Então, quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Toda pessoa no ministério, toda pessoa numa igreja local precisa ser pastoreada, precisa ser discipulada, e toda pessoa precisa ter alguém de confiança para confessar tentações. Peça ajuda. Peça ajuda, confesse. Então, outra, preste conta da sua vida. Preste conta das suas emoções, das suas finanças. Às vezes o cara tá na bosta. E o cara, quando quebra e tá devendo dinheiro pro agiota da cidade, aí o pastor, o agiota quer me matar. Pô, mas Aí já foi, mas né? quanto tempo você tá com esse problema? Uhum. Preste contas. Peça ajuda. Você precisa trabalhar sempre de forma corporativa. Uma das maiores causas do ministério de alguém que cai nesse lugar é o famoso para-eclesiástico. Já viu? Não, eu tenho um ministério para-eclesiástico. Fora. Mas você congrega onde? Quem te pastoreia? Quem te lidera? O cara roda, prega. O senhor sabe disso. O cara diz que congrega, o cara é cantor, congrega na igreja, mas foi 2 vezes no ano lá. Ninguém sabe nada da vida dele. É diferente. Tenha alguém para abrir as coisas do seu casamento, das suas finanças, das suas emoções, das suas fraquezas. E uma coisa que eu queria deixar agora do outro lado é, se tem alguém aqui que se identifica com o que a gente está falando e você sente que você está nesse relacionamento abusivo, se envolve crime, você tem que ir na polícia. Uhum. É. Se envolve alguém que é inacessível, que você não consegue confrontar essa pessoa, procure ajuda externa. E se você entende que você está num lugar que é uma seita, sai desse lugar imediatamente. O que eu mais escuto é, não, eu estou orando aqui para Deus mudar o lugar que eu estou. A pergunta é, o cara está numa denominação com 500 igrejas, o cara é membro da igreja, nem presbítero ele é de nenhuma, e ele está orando para Deus mudar uma denominação. Eu falo, querido... 100 anos de... Eu falei, querido, você é líder da igreja? Não, você é pastor? Não, você é presbítero? Não. Então você não vai mudar nada. É uma instituição. Você não vai mudar nada. Você não tem autoridade de governo sobre essa igreja, nem se fosse uma só. Quanto mais... Mais uma denominação. Ou você se submete, ou você sai. E outra coisa, você que está sofrendo abuso, seja sexual, emocional ou financeiro, e você sofreu traumas emocionais por causa disso, 2 coisas. Número 1, você não é obrigado a confrontar o teu abusador. Porque você imagina, um cara abusou de uma menina sexualmente. Como é que ela vai Você vai exigir que essa menina confronte esse cara? Que jeito. Procure ajuda externa, procure um terapeuta, procure ajuda médica. Uhum. E procure... E até jurídica, dependendo. Não, e jurídica. Se tiver crime, procure jurídica. um advogado. E outra, busque cura na comunhão da igreja. E aqui eu quero terminar, porque já nosso tempo acabou. Tem gente que desistiu da igreja por causa do que sofreu na igreja. Mas você precisa entender que o que você sofreu foi com falsos líderes e uma falsa igreja. E a cura está na comunhão da igreja. Tiago 5 fala, né? Confessar os pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para serem curados. Se tem alguém que está doente, chama os presbíteros e ore. E a oração da fé vai curar. Então, a comunidade vai curar as emoções, as feridas. E isso não isenta de procurar advogado, de procurar polícia,
se tem crime. Até porque se tem crime, o abusador precisa pagar. Ah, Jesus perdoa, tudo bem, Não. mas ele precisa pagar. Ele se arrependeu, mas ele vai ter que Vai pagar. ser salvo. Uhum. Mas ele vai pagar. Porque senão ele não vai parar nunca de fazer isso, se ele não pagar. E o último ponto que eu queria falar, já estou falando pra caramba, que é o seguinte, que se é identificado como um abusador crônico, que faz isso de forma sistêmica, durante anos, ele foi descoberto. Geralmente ele não se arrepende, ele é descoberto. Sabe o que a igreja brasileira faz? A primeira coisa que faz quando descobre é: vamos criar um plano para restaurar o ministério dele. Verdade. Vamos pensar, qual que era o ministério dele? Um abusador. E a gente quer restaurar o ministério. Sabe por quê? Porque os carismas e o que ele produz é mais importante do que ele mesmo. A nossa função não é restaurar o ministério de ninguém. A nossa função é restaurar a pessoa por meio do evangelho. Então, quando a gente trabalha com isso, quanto tempo você acha que ele tem que voltar para o ministério? Eu não estou preocupado com isso. A pergunta é: quanto tempo nós vamos gastar para restaurar a família dele, o casamento dele? Quando ou se, né? Não, e aí é um ponto. Se esse cara é um lobo e ele se arrepende, vamos dizer que ele se arrependeu. Ele se converteu agora. Ele é um neófito. A gente precisa... Nem começa tudo de novo. Nunca começou, né? Então, esse é o ponto. Você precisa lidar ele como neófito. A gente tem caso disso. Tem? Tem, de gente que tem um ministério grande no Brasil, que hoje é um membro da igreja. E tá tudo bem. Do zero. Do zero. Porque precisa aprender O que é a igreja, o que é comunidade, o que é o evangelho. Nunca teve uma conversão. E aí, não, mas a igreja precisa dos dons dele. Não. A igreja de Jesus, e Jesus faz o que ele quiser. Vai levantar outro. E aí eu termino com a seguinte pergunta, e agora eu paro de falar. Você imagina um líder abusador crônico, um psicopata, que faz isso durante 30 anos, tá? E aí a gente tira ele do ministério por 3 meses e ele volta 3 meses depois. Beleza? Vou fazer a pergunta. Você imagina o seguinte, imagina que você tem um pedófilo que chegou, um pedófilo que está preso. Você vai na cadeia, prega o evangelho para ele, ele recebe o evangelho, se converte. Ele é solto, ele paga o crime dele. Ele é solto, vem congregar com você. Passa 5 anos e ele está dando fruto de arrependimento, tá um homem de Deus, participa da comunidade, congrega, e você fala assim, não, esse cara é um cristão mesmo. Depois de 5, 10 anos que ele cometeu o crime de pedofilia. Eu tenho uma pergunta. Você colocaria ele para ser professor das crianças? Da igreja? Sim ou não? Não tem como. Não. Por que não? Porque você está colocando ele no lugar de vulnerabilidade dele, da fraqueza dele, e você está colocando em perigo a santidade dele, e você está colocando em perigo as crianças. É exatamente isso que a gente faz na igreja evangélica brasileira. Devolve o poder para quem A gente devolve o cara para o exato mesmo lugar que ele tinha, que ele exercia, fez ele cair. E a gente não está preocupado com as ovelhas, a gente está preocupado em restaurar o ministério. Tem gente que não tem que voltar para o ministério nunca mais. Porque esse era o problema dele. É isso que puxava ele para as trevas. A hora que o ministério veio, ele caiu, ele se perdeu. Pesado, Nossa, mas verdadeiro. Isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Muito. O cara era de Deus, e aí amanhã ele cagou tudo. Por quê? Na hora que ele ganhou o poder e a fama e... Amanhã ele roubou todo mundo e vazou. E você vê esses caras que ficam indo e voltando, é sistêmico. Ele toda hora tem um escândalo, entendeu? Nossa, e tem caso no Brasil aí. Opa! Ixi, então, verdade. eu não tô falando de alguém que caiu em pecado, que mentiu, nem que adulterou. Eu tô falando de um lobo abusador. Sistemático. Falso profeta. Então, para maiores informações... Onde que a gente encontra seu livro? Então, esse livro foi lançado em parceria com o Dizescope. Então, vocês podem, na minha bio, no meu Instagram, FábioAP4, @FábioAP4. Não é de apóstolo. É de Apocalipse. aí você tá é de falando- Apocalipse 4. Tá fazendo o que você prega contra. Você me dificulta aí, né? É Fábio AP4 de Apocalipse, capítulo 4. Tem no link na minha bio, mas você pode entrar lá direto na loja do Dizescope Sim. e tá vendendo. E também
Além E você disso, tem mais outros 5 livros além disso. São 5 livros. Que- Não- os títulos, você lembra todos? Lembro. Não Apagueis do Espírito fala sobre profético, princípios da batalha espiritual, desmistificando a batalha espiritual, que a batalha espiritual é centrada em Cristo e não quanto você conhece do diabo. O outro. Isso é muito. Eu já tive. Eu sei. Nossa, quem nunca teve aula? Faz demoniologia É isso pra você aí. entender tudo. O cara sabe todos os nomes do capeta, todos os símbolos da maçonaria. É. O cara chama todos os filmes da Disney de endemoniado, mas o cara não conhece nada sobre Cristo e sobre o Evangelho. Nossa, mas Nossa. esse tema aí a convenção já recolheu até, nem tem mais. Esse aí a gente volta outro dia. Hein? É. E eu também escrevi um sobre a missão apostólica da igreja, que fala sobre grande comissão, o Evangelho, e um sobre a glória devida ao seu nome, com a Temélios, que fala sobre adoração e profético. Nossa, dá pra Todos falar um estão monte no de coisa. Desoscópio? Todos estão vendendo o Então, Desescope. galera, na descrição aqui já tá o link do Desoscópio, do livro dele. Já clica aqui, já vai direto, já adquire. Eu ia mais uma horinha de boa. Não, dava pra ir, né? Não, a gente faz um volume 2. E só para fazer um jabá final aqui, a gente está desenvolvendo uma marca de roupa chamada House of Zadok. Eu vim aqui com ela. E essa marca House of Zadok. Podia ter trazido uma pra gente? Podia, mas não trouxe. Ai, Leonardo Mafra. Você não me ajuda. Mas ele vai mandar pelo correio. Aí, Mas a pulvona tem que ser. Tem que ser grande. O Fábio Bravo usa, então tá tudo certo. O Michael Barroco usa. Tá? Então pronto. E essa camisa, a gente tá desenvolvendo essa camisa, essa marca, por causa de uma palavra lá nos anos 2000, assim, homens como Justo de Oliveira, Mike Shea, Gregório McNutt, Hudson Medeiros, a Valnice Milhomes, o Subirá. E eles falaram muito pra gente, profetizaram muito sobre uma geração como a casa de Zadok. E Zadok era um profeta, um sacerdote que viveu nos tempos do reinado de Davi, que foi fiel aos momentos mais difíceis. Então ele foi radical pela santidade e radical pela obediência do Senhor. Então é uma palavra que a gente está se vestindo. Então se alguém quiser conhecer, procure lá no Instagram, lá, House of Zadok. Tem umas camisas da hora lá, boné. Tem um site que tem ou onde que tá vendendo? Pra gente já facilitar pra galera. No link tem o Instagram, House of Zadok, tem um site, mas pode ir no link da bio no meu Instagram, Fábio AP4, que não é apóstolo, é Apocalipse, @FábioAP4. É isso. Ele é apocalíptico. Tá vendendo um Palio, um Celta, não sei, alguma coisa? Não, também. Verona. Mas maravilha. Mano, obrigado mais uma vez. É nóis, foi um por prazer ter vindo. voltar aqui, vocês são muito e tiver legais. o próximo lançamento, por favor, vem de novo. Ó, eu vou vir. Vem de novo. Vixe. Galera, com camiseta, por favor. Falsos profetas, esse assunto aqui 1000 vezes mais diluído ali, mais elaborado e mais explicado. Mais explanado. Mais explanado. Como identificar líderes falsos na igreja? Então, adquira o seu, por favor. Estude, aprenda, não seja mais aprisionado. Fuja de si mesmo e dos outros que praticam tais atos. Exato. E lembrando, se tem algum processo, não esquece de incluir o Douglas. E pode excluir a gente, né? Temos a versão com nomes também, se você quiser. Para inscritos, né? Meus amigos, é o seguinte, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, manda para aquele teu amigo lá que você tá vendo que ele tá... Rapaz, Titubeando. o Guilherme precisa ouvir esse podcast aqui. Manda pro Guilherme. Não Você? sei, joguei aqui, vai que foi Maria. profético o Guilherme Já agora. viu esse meme? Maria tem uma galera aí. Maria tem vários, O cara vai pro... Você, Maria da Silva Souza, Nossa, mas também acertou. que está duvidando de mim? Então é isso, ó. Volutes para você organizar aí os ministérios da igreja, a parte de escalas, a parte vai facilitar. É uma mão na roda, como diz o ditado. Volutes, tá aqui na descrição ou QR Code na tela. Já tem esse meme agora que tá na moda? O cara que só fala em... Como diria só fala em... Ah, só fala em... Como é que chama essa palavra? Vai, fugiu a Não é palavra. provérbios, é que eu sou muito Oh, bíblico. meu Deus. Em ditado popular. Ditados. É muito bom esse vídeo. Mas é isso. Fábio, obrigado mais uma vez. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Nós. Valeu, meus amigos.